Povo de Deus! Quando a noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Um grito de júbilo, por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Quantos querem celebrar nessa noite o Senhor? Balance a sua mão bem alta. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então sai do chão, por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Um brado de vitória, grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença, Boa noite, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Primeira Igreja Batista de Josenópolis. É um grande prazer estar com vocês nessa noite de domingo, do dia 21/3. Que Deus possa mais uma vez nos surpreender com esta celebração. Então, desde já eu te convido a estar conosco aí. Fique aí até o final, que Deus tenha uma palavra abençoada para o seu coração, muitos louvores maravilhosos. E neste momento onde estaremos entregando a Deus todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, entoando a Ele: Senhor bondoso vai falar na sua vida hoje. Creia nisso, creia que Ele vai estar conduzindo o seu coração, creia que Ele vai estar operando as tuas maravilhas. Sabemos que os dias têm sido incertos, mas o nosso Deus, Ele é certo.
Ele é direto, Ele sabe como estamos, Ele sabe aquilo que precisamos, Ele sabe como é que estão os nossos corações. Então, não se abata, se firme e se prepare para aquilo que Deus tem para você nessa noite. Então, te convido a estar compartilhando, curtindo aí as nossas redes sociais, compartilhando este culto com mais pessoas, para que assim possamos juntos, com sua família, com seus amigos, estar buscando ao nosso Deus maravilhoso. Amém? Combinados assim? Então, para darmos início, coloque a sua Bíblia aberta aí no livro de Isaías, capítulo de número Isaías 35, para darmos início a esta celebração. Se você tiver algum pedido de oração também, deixa aí, tá? Para nós estarmos orando por você. Estamos fazendo na igreja um relógio de oração. Então temos vários irmãos que estão dobrando seus joelhos, né? Dia após dia aí, e com certeza, se você deixar o seu pedido aí, nós estaremos levando para aqueles guerreiros de oração os seus pedidos de oração, tá ok? Abra aí a sua Bíblia, Isaías, capítulo de número 35, para darmos início. E, mais uma vez, seja bem-vindo a este momento tão maravilhoso. Isaías, de número 35, é o texto que nós estaremos lendo para abrir o nosso culto de domingo à noite, a nossa live. Vamos lá? Isaías 35, de 1 a 10. E diz assim: o ermo e o lugar solitário serão alegres para eles, e o deserto se regozijará e florescerá como a rosa. Ele florescerá abundantemente e regozijará precisamente com alegria e canto. A glória do Líbano será dada a ele, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor e a excelência de nosso Deus. Fortalecei, vós, as mãos fracas, e firmai os joelhos frágeis. Dizei àqueles que têm um coração medroso: sejam fortes, não temam. Eis que sou Deus, eis que seu Deus virá com vingança. Precisamente Deus, com uma retribuição, ele virá e vos salvará. Então os olhos do cego serão abertos, os ouvidos do surdo desobstruídos. Então o homem aleijado saltará como um cervo, e a língua do mudo cantará, porque o ermo, as águas surgirão, e córregos no deserto, e o chão ressecado torna-se-á em uma lagoa, e a terra sedenta ribeiros de água. Na habitação de chacais, onde cada um repousa, estarão pastos com canas e juncos, e uma estrada estará lá, e um caminho, e isso será chamado o caminho de santidade. O impuro não passará por ele, porém ele será para estes. Os caminhantes, por insensatos que sejam, não se extraviarão. Nenhum leão estará lá, nem qualquer animal faminto subirá por ele. Ele não será encontrado lá, porém os redimidos caminharão por ele. Os resgatados do Senhor retornarão e virão a Sião com canções e eterna alegria sobre suas cabeças. Eles obterão alegria e júbilo, e a tristeza e o lamento sumirão. Que texto maravilhoso, que texto bondoso, onde nós podemos ter o vislumbre de algo que Isaías está dizendo aqui, e sonhar para que Deus possa trazer algo disso para conosco, para os nossos dias, e vermos o agir de Deus. Nós, esperançosos, como os resgatados de Deus, retornando à grande Sião, tendo a fé de que Deus operará
as suas bondades sobre as nossas vidas. Então, meus queridos, creia, acredite que Deus vai fazer, acredite que Deus poderá trazer e derramar a sua bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Creia que Deus pode trazer a restauração, creia que Deus pode conduzir o seu coração naquilo que Ele deseja. Para isso, os nossos corações precisam estar firmados no Senhor. Firmar a nossa fé naquele que é o Senhor de todas as coisas. Amém? Vamos orar a Deus, pedindo Ele que nos abençoe e nos guie nessa noite tão maravilhosa. Coloque seu coração diante de Deus agora neste momento. Peça a Ele que conduza a sua vida. Peça a Ele que fale ao seu coração e que Ele receba o seu louvor. Amém? Senhor, grandioso Deus, soberano Pai, na Tua presença nesta noite, neste domingo tão especial, queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, ó Pai. Queremos colocar diante do Senhor o coração de todos eles, ó Pai, que estão conosco, de todos aqueles que estarão ouvindo esta reflexão, todos aqueles que poderão, ó Pai eterno, nessa noite se reunir na Tua presença. Peço que o Senhor esteja abençoando o coração de cada um, transformando vidas neste dia, ó Pai, sarando, curando, tratando, ó Senhor, libertando os cativos. Pai, vem estar indo de encontro, Senhor, com aqueles que estão desesperançados. Vem estar indo de encontro, Senhor, com aqueles corações, Pai, que estão sofrendo com a dor, com a perda. Ó grandioso Deus, Pai, esteja visitando o nosso querido pastor Maurício. Senhor, esteja também com o pastor Olímpio, Pai. Senhor, visita o pastor Andrade. Grandioso Deus, esteja com os teus servos, os abençoando. Esteja com a Miriam também, trazendo a ela a recuperação. E tantos outros, ó Senhor, que conhecemos, que estão enfermos, que sejam curados, que sejam tratados pelo Senhor. Visita cada hospital, visita cada família. Esteja também com aqueles que estão enlutados, ó Pai, conforte, consola os seus corações, conduzindo as suas vidas, ó Pai, e restaurando os seus lares. Pai de amor e Pai bendito, eu te agradeço porque o Senhor ainda nos dá a oportunidade de a Ti celebrar, de a Ti exaltar e a Ti buscar a Tua presença, Senhor. Então, confiamos, ó Pai, que o Senhor estará visitando a cada um, Pai, a cada um desses que estará abrindo o seu lar para cultuar ao Senhor, para buscar a Tua presença. Senhor amado, Senhor bendito, tende misericórdia de nós. Senhor, Pai bondoso, nós a Ti clamamos, nós a Ti exaltamos, nós a Ti entregamos o nosso louvor e a nossa adoração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, seja mais uma vez bem-vindo, que Deus fale o seu coração, que Ele receba a sua adoração nessa noite e que você seja surpreendido pelo amor de Deus, seja surpreendido pela transformação e que sua fé venha se firmar mais uma vez neste Deus que é bondoso e amoroso. Não esqueça, se você quiser, deixa aí o seu pedido de oração que estaremos intercedendo por você, pela sua vida, pelo seu pedido, em nome de Jesus. Deus abençoe. Louvemos a este Deus porque Ele vive. Porque Ele vive. E porque Ele vive, nós podemos crer que há um amanhã para cada um de nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus enviou seu Filho amado para
crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Como é bom saber que Ele vive, como é bom saber que Ele está vivo para nos dar vida, né? Isso é tão importante saber, e eu agradeço muito a esse Jesus que nos dá essa vida tão maravilhosa. Agradeço também aos queridos que já estão conosco aí, né? A Rosiane, a Júlia, o Cido da Van, o querido Delmon também, que já está aí conosco. Deus abençoe a vida de vocês, sejam bem-vindos, compartilhe aí, convide mais pessoas para estar conosco. E o convite também para cada um de nós é que esse Cristo venha fazer um milagre em nossas vidas, que Ele possa fazer um grande milagre na sua vida, que Ele possa entrar na sua casa, entrar na sua vida, entrar na sua família e fazer uma grande obra que somente esse Jesus pode fazer. Esse Jesus que é o Jesus que faz um milagre em nós, que Ele possa conduzir as nossas vidas nessa noite e fazer o milagre que você precisa. Que Deus nos abençoe. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai.
Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como é bom saber que Ele faz um milagre em nossas vidas. Como é bom saber que Ele faz transformações e podemos crer nisso. Como é bom saber que Ele pode estar agindo agora mesmo aí na sua vida, na sua casa, no seu lar. Agradeço aí a irmã Dora que já chegou, o irmão Eudes, a Janaína, a irmã Lia, né? A irmã Maria Lourdes, a irmã Terezinha e tantos outros. A paz do Senhor seja com todos vocês, meus irmãos. Como é bom ver vocês aí do outro lado e saber que vocês estão aí conosco, conectados, louvando a este Deus tão maravilhoso. E mesmo neste momento tão distante, Deus nos dá a oportunidade de estarmos juntos, louvando e buscando este Deus tão maravilhoso. E sabendo que tudo isso acontece porque temos uma fé. E porque tudo isso acontece por causa da fé. Esta fé que colocamos nesse Deus tão maravilhoso,
Obrigado, irmão Elias, que também acabou de entrar aí, seja bem-vindo, e a tantos outros que estão conosco. Então, meus queridos, pela fé, é pela fé que nós vamos continuar, é pela fé que Deus continuará conduzindo as nossas vidas. Continuem firmes no Senhor, continue crendo que Ele vai fazer grandes maravilhas nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso meio. Ele vai fazer grandes coisas, pela fé. É o nosso Deus que vai operar em nome de Jesus. Amém? Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Como é bom saber que pela fé o nosso Deus faz grandes milagres em nossa vida, faz grandes milagres em nosso meio. Aqui nós estamos hoje para declarar esses grandes milagres que Ele pode fazer, poderá fazer na minha e na sua vida. Seja bem-vindo aí, querido Denis, que está aí conosco. Meus queridos, creio que Deus vai fazer milagres, creia que Deus vai operar grandes coisas em nosso meio. Creia que Deus vai conduzir a sua vida. Creia que Deus vai operar a sua bondade sobre o seu lar, sobre o seu coração. E eu quero te convidar nessa noite. Nós estamos com um projeto de
estamos tendo, né, o relógio de oração, e como eu falei, temos aí um grupo de pessoas orando, buscando este Deus tão maravilhoso. Então, deixe o seu pedido de oração se você tiver. Se você ainda não faz parte desse relógio de oração, entre em contato conosco para também fazer parte deste relógio de oração, que é muito importante buscarmos a Deus, principalmente neste momento tão difícil, estarmos juntos nessa grande obra que o Senhor tem trazido para cada um de nós. E também eu quero te convidar também, se você ainda não fez, está fazendo parte da campanha do quilo. Existem muitas pessoas que estão necessitadas neste momento, pessoas que estão precisando. Separe um pouquinho daquilo que você tem na sua casa para doar para alguém. Entenda que o momento ele é difícil, ele é muito complicado, e o pouco que podemos compartilhar se torna muito para aqueles que não têm nada. Isso é muito importante entendermos que há um necessitado, que há alguém que precisa neste momento, né, receber alguma coisa para que a sua despensa tenha e possa ser saciada a sua fome, porque a gente tem que saciar a fome espiritual, mas também a física das pessoas. E aqui nós estamos juntos, e também conclamo aos irmãos para estarem lembrando do nosso projeto com o nosso terreno. Estamos aí caminhando para concluir esse projeto aí devagarzinho, né, que ele possa nos conduzir para atingirmos este grande objetivo, né? E sem muitas delongas, a nossa temática de hoje é temática firmados na fé. É o nosso tema desta noite, onde poderemos estar buscando de Deus sobre como nos firmar nesta fé, né? Agradeço a tia Luciana que está chegando aí também, né? E vamos juntos estar buscando de Deus sobre como nos firmar, como firmar a nossa fé, como é que nós buscamos para estarmos firmes, o que nós vamos fazer. Eu te convido a estar abrindo a sua Bíblia para estarmos juntos lendo a palavra do Senhor nesta noite. O texto que nós vamos ler está lá em 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios 16. E mais uma vez agradeço a presença de todos que estão conosco, né? 1 Coríntios, capítulo de número 16, versículos 13 a 14. É o nosso texto base para a nossa reflexão dessa noite. Abra aí a sua Bíblia, ok? Fique aí conectado conosco, pois agora nós vamos adentrar a palavra do Senhor, palavra de Deus para os nossos corações, e que Ele possa falar no meu coração, também falar ao seu coração nessa noite, uma noite muito importante da palavra do Senhor. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 16, versículos 13 a 14. Seja bem-vinda também, irmã Adriana, está aí conosco. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e de todos que já estão aí conosco, tá ok? 1 Coríntios, capítulo 16, 13 a 14. Então, abra aí a sua Bíblia e vamos caminhar juntos na meditação da palavra do Senhor. 1 Coríntios 16, 13 a 14. E diz assim: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos como homens e sede fortes. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que Ele possa falar aos nossos corações nesta noite. Vamos pedir a Deus que fale conosco, vamos pedir a Deus que conduza os nossos corações nesta mensagem, agradecê-lo pela oportunidade que Ele nos dá de louvar o Teu santo nome. Senhor, grandioso Deus, amado Pai, eu te agradeço pelo Teu amor e bondade, te agradeço, Senhor, pela oportunidade que nos deste de estar louvando o Teu santo nome.
Senhor amado, eu peço, Senhor, que esteja abençoando a cada querido que está conosco, Pai. Abençoando seus corações, firmando, abençoando, ó grandioso Deus, a vida da Rosiane, da Júlia, do Cido, Pai eterno do Delmon, da Dora, do Eudes, da Janaína, da irmã Lia, da irmã Terezinha, grandioso Deus, ó Pai eterno, que o Senhor abençoe a vida do Elias, do Denis, da Luciana, da Adriana, ó grandioso, tantos outros e as suas famílias que estão conosco ouvindo neste momento. Senhor, pois sabemos, ó Pai eterno, que precisamos buscar uma fé verdadeira. Precisamos buscar uma fé, ó Pai eterno, que não é vacilante. Precisamos buscar uma fé que é concisa, coesa, que o Senhor neste momento vem estar trabalhando nos nossos corações. E veja de encontro com cada querido, Pai eterno, fortificando as suas vidas, fortificando o seu lar, trabalhando em seus corações, conduzindo, ó Pai eterno, cada um desses, ó Senhor, para alcançar a vitória pela fé no Senhor. Porque pela fé, Senhor, podemos clamar, pela fé podemos prosseguir, pela fé, Senhor, podemos chegar ao topo, Pai, chegar a Ti, chegar ao Teu trono, Senhor. Pai, neste momento entregamos os nossos corações. Pai, obrigado pela oportunidade de Te adorar e Te exaltar. Mas agora, Senhor, eu peço misericórdia, Senhor, dos nossos corações e fale conosco, Pai. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Meus queridos, firmar na fé, firmados na fé. O texto de 1 Coríntios, ele é um texto que não é distante de nós, é um texto conhecido para nós. Principalmente quando nós vamos dentro da história da igreja de Coríntio, quando nós vamos entender o porquê que Paulo está escrevendo esta carta aos Coríntios. Paulo está escrevendo essa carta aos Coríntios, como muitos de vocês já sabem, ele recebeu um relato, e aí ele pega agora o relato que ele recebeu daquilo que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto e começa a escrever para a igreja, escrevendo para ela ponto a ponto sobre aquilo que estava acontecendo, corrigindo, levando os irmãos a uma instrução de correção. Olha o que amor grandioso de Paulo. Ele escuta o que estava acontecendo, ele pontua aquilo que estava acontecendo e traz para a igreja a forma de andar corretamente. A igreja de Coríntio, ela não estava andando de forma adequada, ela estava fazendo muitas coisas erradas. Então Paulo traz essas instruções para isso, para que ela venha se firmar, para que ela venha se solidificar. E ele escreve esta carta, tanto que não é só uma, são duas cartas. E ele tinha um desejo muito grande de encontrar-se com esses irmãos, mas ele não podia. Ele estava muito impedido para fazer isso. Naquele momento, então, ele não pôde. Mas ele faz com todo o amor, ele escreve a esses irmãos. Ele escreve a esses irmãos que estavam andando num caminho muito tortuoso, muito difícil. E ele fala o seguinte no capítulo 16, versículo 5: Ora, eu irei até vós quando eu passar pela Macedônia, porque eu tenho de passar pela Macedônia. Então, ele quer passar, ele quer estar com esses irmãos, mas ele vai demorar, ele não vai conseguir chegar a tempo, ele vai demorar muito tempo. Então ele escreve essa carta para que ela chegue inicialmente ao coração deles e para que assim eles façam a reflexão necessária para mudar a vida deles. Ele fala isso, ele até pede a um irmão para que vá ter com eles, para estar com eles. Ele fala no versículo 12: E tocante ao nosso irmão Paulo, eu desejei grandemente que fosse até vós com os irmãos, mas de forma alguma não teve vontade de ir agora, mas ele irá quando lhe for o tempo conveniente. Então Apolo não quis ir ter com os coríntios. Ele não quis ir ter com esses irmãos naquele momento, que era o desejo de Paulo, mas depois, em outro momento, ele irá ter. Então Paulo traz essas instruções, no versículo 13 e 14, para que eles viessem a se firmar, mesmo sem a presença do Paulo, mesmo sem a presença do Apolo, eles pudessem vir a se firmar na fé. Por isso que ele vai dizer no versículo 13 e 14: Vigiai. Olha para você ver, primeiramente, ele não fala fiquem firmes, não, ele fala vigiai. Vigiai. O que é vigiar? É estar de prontidão.
Aí depois ele vem e fala: estai firmes, vigiar e estar firmes. E aí ele vem na sequência: se portai varonilmente. Que o homem se porte como homem, mulher como mulher, cada um exercendo o seu papel. Ele está indicando aqui que cada um tem a sua função e deve cumpri-la com dignidade, pois algo estava acontecendo de errado. Se está pedindo para vigiar é porque não estava vigiando, se está pedindo para estar firme é porque não estavam sendo firmes. Se está trazendo o ensino de que todos precisam se portar dignamente, é porque não estava acontecendo. E aí ele prossegue: e fortalecei-vos. Quer dizer o que? Que esse povo, esta igreja estava fraca. Estava fraca. E aí ele conclui o versículo 14, bem especificamente: todas as coisas sejam feitas com amor. Opa! Uma igreja que não estava fazendo as coisas com amor. Uma igreja que não estava conduzindo o seu rebanho com amor. Então havia grandes problemas dentro desta igreja. Havia grandes problemas e esses problemas precisavam ser resolvidos. Quais eram os problemas que precisavam ser resolvidos? O que eles precisavam fazer? A pergunta aqui é: o que eu preciso fazer para me firmar na fé? Aquilo que os coríntios não estavam fazendo. O primeiro, eu vou seguir o enredo do texto. Primeiramente ele fala: vigiai. O texto fala que nós precisamos vigiar. Para que eu venha me firmar na fé, eu preciso estar atento. Eu preciso estar pronto. É isso que é importante. O Salmo 127, versículo de número 1, vai dizer o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Meus queridos, aqui no texto de 1 Coríntios, nós temos um pedido de atenção de Paulo. Ele está dizendo para os irmãos: abram seus olhos, vejam o que está acontecendo, não sejam pegos de surpresa. Paulo, ele por si só, ele estava passando por uma turbulência. Ele estava passando por turbulência por causa das perseguições. E essas turbulências também vinham sobre as igrejas. As igrejas daquela época estavam sendo perseguidas. E o problema é que havia perseguição, mas o povo não abriu seus olhos para vigiar, para ser diferente. E a falta de vigilância é um dos grandes problemas. Sabe por quê? Tendo em vista que aqueles que congregavam, eles não mais questionavam. Aqueles que estavam congregando ali na igreja de Coríntio, eles não questionavam mais nada. Tudo que lhes era apresentado, eles estavam recebendo. Tudo que lhes era apresentado, eles recebiam. Todo alimento que era dado, eles recebiam sem perguntar de onde vinha, para onde ia, para que servia. E assim, muitas coisas erradas, muitos ensinos errados estavam adentrando na igreja, estavam adentrando na vida daqueles irmãos, sendo inseridos dentro daquela igreja naquela época. Então, por isso, Paulo traz esse pedido para que a igreja viesse a estar atenta. E, meus queridos, estarmos atentos é olharmos para a palavra de Deus e nos perguntarmos: Deus está nisso que estamos vivendo? Deus está nessa situação que está vindo de encontro a nós? Deus está naquela situação que estamos fazendo? Deus está ouvindo tudo isso que estamos fazendo? Deus está na decisão que você tomou? Nós precisamos perguntar. E isso é estar vigilante, é saber onde é que Deus está e se Ele está ou não presente. É o que nós devemos fazer. Se Deus está em nós, nós precisamos perguntar onde é que Ele está.
Precisamos ser uma igreja que pensa e faz reflexão. Não uma igreja que recebe tudo que é jogado para dentro, mas que refletimos e pensamos. Vivemos em um mundo que nos tenta impor muitas ideologias. Além dessas ideologias, muitos pensamentos falsos vêm querer derrubar a nossa fé. Mas a palavra de Deus é ela que nos livra de tudo aquilo que vem desvirtuar o ser humano, que vem desvirtuar a sua vida, que vem desvirtuar a sua família. É a palavra de Deus. É ela que nos firma. É ela que nos livra, porque é onde Deus vai falar com cada um de nós. O que conhecemos como fé, ela vai estar aqui, da palavra de Deus. Ela que vai nos conduzir. Então, temos que vigiar. Temos que estar atentos para não colocarmos a nossa fé em homens falhos e pecadores, não colocarmos a nossa fé em paredes, em planos humanos, mas sim naquele que nos resgatou, Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos revela, esse que é o nosso firme fundamento. Precisamos estar firmes nele, meus queridos. Precisamos prestar mais atenção naquilo que ouvimos. Precisamos prestar mais atenção naquilo que repassamos. Precisamos ser mais atentos para não sermos levados por pessoas maliciosas, pessoas de má índole, que querem somente nos derrubar. Já ouviu essa frase assim? Pega, ladrão! Certamente você já ouviu dizer. Certamente você já viu isso. Uma vez, um senhor conta que esteve em um passeio e viu uma cena muito hilária. Ele estava no centro de Curitiba, num grande cercado de tela de arame, vivia cerca de 15 pequenos macacos. Presta bastante atenção. Dentro do cercado, além das armações de madeira e de bambu, havia também um pé de coquinho e era época de fruta. Um macaquinho novato subia pela tela de arame, catava um coquinho lá no alto, descia e batia no coquinho, batia para abrir esse coquinho. Apenas duras batidas ele quebrava a casca, revelando ali um miolo que ele queria saborear. Mas a partir do momento que ele conseguia abrir e largava a pedra para saborear o seu delicioso lanchinho, ele era roubado por um macaco mais velho. Esse macaco estava espiando o tempo todo. Apesar de ser velho, aquele macaco, ele era muito veloz e o macaquinho não tinha nenhuma chance. A única coisa que o novato podia fazer era somente gesticular bastante com suas mãos e braços e visíveis sinais de protestos, e emitir muitos sons estridentes que, se pudesse ser traduzido, certamente as palavras não seriam boas de se ouvir. O engraçado com tudo isso é que a cena, ela não aconteceu uma só vez. Ela se repetia várias vezes após vezes. O macaquinho não mudava a sua rotina, nem o macaco velho não mudava a sua estratégia. E sempre acontecia. O novato ia lá, pegava um coco, quebrava, e o velho ia lá e roubava. E isso acontecia. Um não aprendia nada com as perdas anteriores. E o outro saciou a sua vontade sem esforço algum. Quem vai contar isso é Ronaldo Alves. Olha o que está acontecendo. Era o macaco velho que sabia das artimanhas de aquele que era o novo e não tinha uma perspectiva, não tinha uma visão aberta para entender o que precisa acontecer. Ele não estava vigiando, ele não estava atento àquilo que estava acontecendo.
E a questão é que nós precisamos estar atentos com o ladrão, aquele que vem roubar a nossa alegria, o inimigo das nossas almas. Precisamos estar atentos, porque Satanás a todo momento está à preita, querendo roubar a alegria da nossa vida, a alegria do nosso lar, da nossa família. É isso que ele quer fazer. Mas nós não podemos ser como esse macaquinho novato, deixando que ele roube vez após vez após vez essa alegria. Precisamos ser astutos também. Precisamos ser espertos também. E entender que o nosso Senhor vem sem demora e precisamos estar atentos e vigilantes para isso. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 11, vai dizer o seguinte: venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meus queridos, use sempre o prisma da palavra. Use sempre o prisma da palavra de Deus para não ser levado. E se pergunte sempre: Cristo estaria nessa ou naquela situação? Cristo faria isto ou aquilo? Cristo tomaria essa ou aquela atitude? Ele diria essa ou aquela palavra que você disse? Ele faria esse ou aquele pré-julgamento? Jesus faria? E aí? Ele faria? Será que não estamos sendo como esse macaquinho em muitos momentos das nossas vidas? E alguém tem levado aquilo que temos batalhado, o ladrão da nossa alegria, aquilo que batalhamos para conseguir? Ou levado a sua coragem? Ou levado a sua fé? E te levado a balançar as estruturas? Por que precisamos estar firmes? Precisamos, meus queridos, entender que a nossa fé, ela precisa estar firme, porque nós temos um Deus que nos firma. Para que eu venha ficar firme na fé, eu preciso estar vigilante. Para que eu venha estar firme na fé, eu preciso ser uma pessoa firme também. Eu preciso ser uma pessoa firme. Aí eu vou lá para Efésios 6:11, que nós conhecemos muito. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Precisamos nos firmar cada vez mais. Precisamos estar fortes. Não porque somos fortes, mas porque o nosso Deus é forte. Quando nós, ao pensarmos em alguma situação que possa nos direcionar nesse sentido, logo eu vou pensar, por causa do texto de Efésios, no soldado no campo de batalha, com o seu escudo ali, protetor, se protegendo das astutas do inimigo. Ele precisa estar seguro, ele precisa estar atrás do escudo para que o ataque do inimigo não o atinja, para que as flechas não cheguem a ele, ou qualquer outro ataque que possa lhe ser direcionado, ele vem estar seguro. Estar firme não é recuar no campo de batalha. Estar firme não é recuar no campo de batalha, mesmo em meio a ataques intensos dos nossos inimigos, pois o inimigo das nossas almas, ele vai tentar de qualquer maneira te derrubar, de me derrubar, de nos derrubar. E sim, é ele que é o nosso inimigo, e não os que estão ao nosso redor. Mesmo que esses sejam em algum momento usados, mesmo que ele use as pessoas que estão ao nosso redor para tentar nos derrubar. Mas é Satanás que é o nosso inimigo. Precisamos estar preparados para até mesmo os ataques que possam vir daqueles que estão perto de cada um de nós e não sermos abalados. Estarmos com o nosso escudo de prontidão para que não sejamos atingidos. Eu vejo também o estar firme como a estrutura de uma casa, de uma construção,
que precisa ser sólida para poder suportar as intempéries que possam vir sobre toda aquela construção. E as nossas vidas são como uma construção, como uma edificação que cada dia estamos crescendo. Mas o diferencial é que o material que você está usando para construir esse edifício na sua vida, ele não é um material qualquer. Ele não é um material qualquer. Você está construindo baseado na fé em Cristo Jesus. Por isso, meus queridos, firmes na fé, firmes na palavra, firmes na comunhão, firmes no partir do pão, firmes na comunhão. Se assim não for, se não somos um edifício bem construído, vai desmoronar. Se formos construídos com materiais de má qualidade, tudo vai ruir em nossas vidas. Eu tenho um exemplo muito interessante daquele edifício que foi construído há muito tempo, chamado de Palace 2, que caiu em 1998. E o laudo que se traz daquela edificação é um edifício muito grande que fora construído. E aí os peritos, diante das suas pesquisas que ali foram feitas, eles disseram o seguinte, assim vai dizer o laudo daquela construção: diante do ocorrido ficou comprovado que o edifício fora construído com material de péssima qualidade, inclusive utilizando a areia da praia, o que o levou ao desabamento, além de comprovado erro de cálculo nas vigas de sustentação. Olha para você ver, um edifício sendo construído com mau material ruim, desaba. A nossa vida também, da mesma maneira. Se não estivermos firmes, construindo a nossa vida com materiais sólidos, adequados, ela vai desabar. Por isso que volta e meia você vê fulano, beltrano, desabando, ruindo, vidas sendo destruídas. Por quê? Porque não estão firmes, não estão sólidos. Mas a pergunta é, como é que nós temos nos preparado para tudo isso que a vida tem jogado em cima de cada um de nós? Como que nós temos nos preparado? Será que verdadeiramente estamos firmes como um soldado no campo de batalha, protegido pelo escudo? E que não recua 1 milímetro sequer? Ou somos daqueles que são desertores, que fogem da guerra, fogem até murmuram? E aqueles que ainda mudam de lado? Será que estamos realmente construindo bases sólidas de um edifício resistente na construção da nossa vida? Ou estamos usando qualquer material para acelerar a formação, mas sem nenhuma resistência e firmeza para suportar todo o peso dos embates da vida que podem levar ao desabamento? Meus queridos, então eu quero trazer para você que você precisa se firmar, construir com a sua vida uma base sólida. Além de você firmar a sua fé através da sua vigilância, que você possa construir a sua vida firmada numa base sólida, que não vai te deixar ser abalado. Mas para estarmos firmes na fé também, nós temos que também nos portar dignamente. É o que o texto vai dizer de 1 Coríntios, que nós devemos nos portar varonilmente. Pastor, mas varonilmente é para homens. Não, ele está dizendo aqui que cada um tem que se portar de acordo. Homem ser homem, mulher ser mulher, cada um ser digno de honra. É isso, digno de honra. Você lembra aquele ditado, aqueles velhos deitados que diz que o pagamento estava no bigode? É isso, honra, cada um honrando a sua palavra. Será que hoje as pessoas podem
Botar fé naquilo que você diz? Será que as pessoas podem realmente garantir o que você está dizendo? Será que se alguém chegar assim e falar assim, fulano não, fulano é porreta? Ou como é que é você? Como é que é a sua vida? Aí eu vou lá em Efésios capítulo 6, versículo de número 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça de justiça. A verdade, ela precisa estar presente em nossas vidas. Ela precisa estar presente. Essa referência é usada no sentido de ser másculo mesmo. É garantir quem você é. Agir como pessoa verdadeira, um homem como mulher, que se esforça e tem bom ânimo para cumprir uma missão dada por Deus. Porque Deus tem te dado uma missão, Deus tem te dado um privilégio. Cada um de nós temos um grande papel para cumprir nessa vida. Por isso, o se portar varonilmente é estar firmes naquilo que Deus tem nos dado por missão. Portar-se varonilmente é ser fiel aos propósitos de Deus para a sua vida, é ser fiel mesmo em meio a tantas dificuldades, é ser fiel mesmo que o mundo lhe diga o contrário, é ser fiel no pouco e no muito, é ser fiel a Deus, é coragem de fazer o que for preciso ser feito, é coragem de fazer. Champlin vai dizer o seguinte, trata-se da coragem de sermos o que devemos ser, de fazermos o que devemos fazer. Não podemos permitir que as pressões do mundo e da carne enfraqueçam nossa resolução de seguir fielmente o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não podemos ceder. Não podemos ceder 1 milímetro sequer às pressões do mundo. Mas precisamos transformar o mundo pelo poder do Evangelho. Precisamos deixar de ser crianças. E precisamos nos tornar homens e mulheres que lutam. Homens e mulheres que têm fé, que lutam pelos seus ideais, que acreditam nos princípios, acreditam na sua fé, acreditam na palavra, na verdade, acreditam em Cristo. E principalmente porque Jesus Cristo é a verdade que nos liberta. Jesus Cristo é a verdade que nos liberta. Ultimamente temos visto muitos homens e mulheres pulando para fora do barco para não enfrentar as adversidades da vida. Mas eu digo que fora do barco a tempestade é muito pior. Sabe por quê? Porque o barco é de Jesus. É de Jesus. Lute. Se for preciso, perca a sua vida. Porque quando você perde essa vida aqui, você ganha lá em cima. Mas não se omita. Não cometa esse pecado. Vista mesmo a camisa do ser igreja. Do ser igreja do Senhor Jesus, ser representante de Jesus, aonde quer que você esteja. Porque somente assim é que conseguiremos fortalecer uns aos outros, sendo igreja, juntos. Essa questão é clara. Como é que eu vou fortalecer o meu irmão se eu já pulei fora do barco? Não tem como. Como eu vou ser fortalecido se eu estou fora? Como eu fortaleço a mim mesmo e ao meu irmão se eu não acredito na direção que esse barco está seguindo? Eu e você, nós precisamos acreditar. Eu preciso crer. Eu preciso crer. Eu preciso saber que eu conto com uma igreja, eu conto com irmãos que estão comigo juntos. Precisamos estar firmes na fé para prosseguir. Sozinho não dá, sozinho não. Como dizia a velha propaganda, sozinho nem um macarrão amara. Precisamos estar juntos para alcançar aquilo que nos foi proposto. Eu preciso de você, como diz aquela cançãozinha. Você precisa de mim
E nós precisamos de Cristo. Precisamos cumprir o nosso papel ou morrer tentando, mas faça. Muitos morreram para que eu e você estivéssemos aqui. Não entregue os pontos. Deus tem uma grande missão na sua vida. Ele somente cumprirá se você deixar que Ele faça. Então, meus queridos, para nós estarmos firmes na fé, nós precisamos estar vigilantes. Vigilantes a todo tempo. Não podemos perder a atenção. Para estarmos firmes na fé, nós precisamos ser pessoas firmes, verdadeiras. Precisamos honrar a nossa palavra. Para sermos pessoas firmes na fé, precisamos ser pessoas varonis, pessoas que são verdadeiras, pessoas de valor, pessoas que são reconhecidas. E eu concluo da seguinte maneira: precisamos ser vigilantes em todo o tempo e não deixar que sejamos levados. Então abra os seus olhos para ver o que Deus tem feito ao redor de você. Abra os seus olhos para ver o que Deus quer te mostrar. Deixe que os seus olhos espirituais estejam abertos e você verá o quanto que Deus quer te mostrar. Vigilante. Se firme no Senhor. Se firme nesse Jesus que é libertador. Se firme nesse Senhor que quer construir a sua vida, construir essa fé inabalável, para que assim você venha entender que mesmo que a tempestade bata, mesmo que o vento sopre, você não será abalado. Entenda que a sua fé vem de Deus. Precisamos ser pessoas também varonis para cumprir a nossa missão e não sermos omissos. Pessoas que cumprem a palavra. Pessoas que vivem uma verdade. Pessoas que dizem ou é sim ou é não. Que assim seja você também. Que assim sejamos nós. Pessoas que verdadeiramente cumprem o que dizem. Sendo assim, estaremos mostrando e comprovando que somos pessoas que têm uma firme fé. Uma firme fé. Não em ventos que sopram para lá ou para cá, mas em uma verdade que permanece para sempre e nos liberta de todo mal. Amém? Glória a Deus. Que Ele possa falar ao seu coração. Quero orar pela sua vida neste momento. Quero orar pela sua família. Quero orar pedindo a Deus para que você se torne essa pessoa firme na fé, que não arreda 1 milímetro sequer, e que Deus tem prazer em dizer o seu nome, que Ele tem prazer em dizer que você é um servo fiel. Amém? Feche os seus olhos aí, volte os seus pensamentos para Deus neste momento. Coloque a sua vida diante de Deus. Eu sei que Ele vai conduzir o seu coração e assim você será firme na fé. Senhor Deus, grandioso Deus, amado Pai, agradeço, Senhor, pela Tua bondade. Te agradeço, Senhor, pelas Tuas misericórdias sobre cada um de nós. Te agradeço, Senhor, porque neste momento o Senhor nos traz um alerta que precisamos abrir os nossos olhos, ó Pai, e enxergar, ó Senhor, o que o Senhor quer mostrar. Ser vigilantes, ó Pai eterno, até mesmo contra os ataques do inimigo. Ser vigilantes, ó Pai, para não cair. Então abra, Senhor, os nossos olhos, abra os nossos olhos espirituais, para que possamos ver, ó Pai, ver o Teu agir, o Teu mover. Senhor amado, que possamos estar firmes na Tua palavra, firmes na Tua verdade, ó Senhor, para que não venhamos a ser abatidos. Ó grandioso Deus, nos construa, Senhor, com as Tuas verdades, nos construa, Senhor, ó grandioso Deus, com alicerce firme que é Cristo Jesus, a pedra angular. Ó grandioso Deus, que sejamos
pessoas verdadeiras, varonis, pessoas, ó grandioso Deus, que cumprem o que dizem, que vivem a verdade e não são omissos. Pai, que possamos ser pessoas firmes na fé. Venha de encontro com esses casos, venha de encontro com esses corações, venha tratar a cada vida, a cada um de nós, Senhor, nesta noite. Tratando, Senhor, nos firmando, nos guardando na Tua presença. Pai, se alguém precisa ser libertado, que o Senhor liberte. Se alguém precisa ser, ó grandioso Deus, consolado, que o Senhor console. Se alguém precisa ser curado, que o Senhor cure. Lembrando, Pai eterno, dos queridos que estão enfermos, trate com eles, ó Pai. Lembrando daqueles que estão enlutados, console, Senhor. Pai, para aqueles que estão famintos, que o Senhor dê o alimento. Pai, Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor nessa noite nos traz mais uma verdade. E podemos nessa noite entender qual é o caminho a prosseguir. E o caminho é Jesus. Nós te agradecemos e nós te bendizemos, Senhor, pois essa é a nossa oração que fazemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, abençoe a cada um de nós. Agradeço a Santa Dias que chegou aí e está aí conosco também. Que Deus possa afirmar a fé de cada um de vocês, que Deus possa afirmar os seus corações, que Ele possa conduzir a vida e a família de cada um de vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada, que Ele possa operar as suas maravilhas no seu coração. Tenha fé, acredite, o nosso Deus, Ele é bondoso, o nosso Deus, Ele é misericordioso. Ele vai cumprir o seu querer na sua vida. Amém? Então, lembrando, se você tem algum pedido de oração, traga para nós podermos estar orando pela sua vida. Os nossos intercessores estão à sua disposição a colocar você, a sua família, diante de Deus. Ele vai operar grandiosamente. Ele é um Deus de bondade. Então, entenda que Deus está com você. O último louvor para nós assim encerrarmos. Fica até o final e cante este louvor maravilhoso que nós temos para entoar. Deus abençoe e uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. A paz. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos,
amigos, o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele, oh, a Ele a glória, a Ele merece toda a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele seja dado o louvor. Te damos todo louvor, Senhor.